Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática para você. Quem está falando é o professor Márcio e eu trago nessa aula um estudo, digamos assim, tentar fazer um resumo de maneira que não seja tão aprofundado e muito formal a respeito do tema, uma vez que ele requer pré-requisitos anteriores, ou seja, o assunto o qual eu vou tratar hoje necessita que você tenha um amplo conhecimento em trigonometria para você poder compreender ele de maneira bem tranquila e você não vai ter nenhum problema em compreender este problema. Mas se você está tá pendurado ou de repente não tem muito tempo e quer ganhar tempo e pensar uma forma aí de solucionar o seu problema de uma maneira mais eficaz, vou sugerir aí essa aula, a qual eu não vou me aprofundar muito, mas tentarei ser bastante objetivo e claro para vocês. Esse vídeo aí é um vídeo que eu vou dividir ele em 3 partes, na qual eu vou falar sobre o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente, que são as principais funções inversas, funções trigonométricas inversas. Ok, pessoal? Isso aí foi a pedido de uma ouvinte aí, de uma participante do nosso canal, a qual eu tenho muito respeito e, na medida do possível, sempre que algum aluno sugere alguma coisa, caso esteja na minha possibilidade de ajudar, para mim isso é uma grande satisfação e uma grande honra. Ok, pessoal? Então, antes de começarmos, gostaria de pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho de todas as notificações e não se esqueça, todos vocês aí, de deixar o seu like. Ele é muito importante para que o canal continue e para que eu possa continuar postando cada vez mais vídeos que possam, de repente, esclarecer alguma dúvida de vocês aí, ok, pessoal? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo arco-seno, que no caso é a função inversa do seno, né, do arco. Arco-seno, quando a gente fala arco-seno, é a função trigonométrica inversa, ok, pessoal? Então, eu vou fazer um breve resumo do que vem antes disso, para você ter uma ideia. Se alguém perguntar para você, e você tem um certo conhecimento trigonométrico, um conhecimento básico trigonométrico, e alguém perguntar para você, ora, quanto é o seno de 45 graus? Ou mesmo, quanto é o seno de π sobre 4? Que é a mesma coisa, né? Você, como um estudante aplicado que certamente vai esnobar e vai falar, olha, eu posso falar para você, mas não só falar, eu vou provar para você o valor do seno de π sobre 4 ou de 45 graus. Aí você desenha um círculo trigonométrico, onde o eixo horizontal é o cosseno, o vertical é o seno, e aí você localiza lá 45 graus, representa, né, 45 graus aqui, ó, por exemplo, uma função de 45 graus, eu hipoteticamente coloquei ela aqui, ó, localizada aqui, certo? E aí você diz o seguinte, bom, projetando no eixo dos senos, eu vou ter um valor, e projetando no eixo dos cossenos, eu vou ter outro valor. Como eu quero achar o seno, quanto vale numericamente o seno, e lembrando que o círculo trigonométrico, o raio dele é 1, e isso facilita muito para a gente transformar o ângulo, né, em questão em radiano, né, a abertura do ângulo que ele vai fazer no círculo trigonométrico, transformar isso em radiano, bastando multiplicar por π
sobre 180 o ângulo central, que no caso aqui o ângulo central é 45 graus. Então o que eu fiz? Olha só, eu desenhei um círculo trigonométrico, coloquei aqui ó, o ângulo que é interessante para nós, que nós precisamos encontrar qual é o valor do seno, e aí nós vamos olhar necessariamente para esse eixo aqui, ó, que é o eixo, na verdade é o mesmo eixo desse aqui, né, que isso aqui é um plano cartesiano, né, não deixa de ser um plano cartesiano, só que aplicado à trigonometria, tudo bem? Então desenhei aqui um triângulo, e se vocês observarem, esse triângulo, como aqui é 90 e aqui é 45, aqui também vai ser 45 graus, tudo bem? Logo, esse pedacinho também vai valer x. Aí eu transportei esse triângulo e amplifiquei ele para cá. Ele é um triângulo isósceles, no qual a hipotenusa é o raio do círculo trigonométrico. Como eu disse, o raio do círculo trigonométrico é unitário. Isso é uma convenção para facilitar os cálculos no campo da trigonometria, tudo bem? Beleza, eu sei o valor da hipotenusa, que é 1, e quero achar quanto vale aqui, fazendo aqui aplicando aqui o teorema, né, teorema de Pitágoras, para nós encontrarmos aí o valor do x aí em questão. E aí nós vamos concluir que esse 45 graus ele tem um valor aí que nós vamos encontrar, tudo bem? Bom, pessoal, vamos ao raciocínio. Como ele é um triângulo isósceles, né? Aqui com toda certeza ele é isósceles, porque aqui é 90 e aqui é 45. Logo, para completar 180 graus, aqui também será 45 graus, tudo bem? Então, um triângulo isósceles, eu chamei aqui de x e aqui de x, que é o valor, na verdade, que nós precisamos encontrar, que é esse valor aqui, ó. Note que o valor do x vai ser igual ao o valor do seno vai ser igual ao valor do cosseno. São arcos complementares, eles se complementam e a soma deles dá 90 graus, tudo bem? Então, veja bem, aplica o teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. 2x ao quadrado é igual a 1, que no caso 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Passo o 2 para o outro lado, vai ficar 1 dividido por 2, x ao quadrado, desculpa, x é igual aqui, eu vou apagar aqui, x é igual a raiz de 1/2. E aí nós temos um probleminha aqui, que x é raiz de 1 é 1 mesmo, e raiz de 2 é raiz de 2, eu não tenho como calcular exatamente a raiz quadrada de 2. E para tanto, me perdoe, para tanto eu preciso escrever esse número de uma forma que ele seja um número racional. Racional é o quê? Um número que pode ser escrito na forma de uma fração. Uma vez que raiz de 2, se nós formos calcular, é um decimal inexato e que não é periódico. Certo, pessoal? É um decimal infinito não periódico. Por isso ele é chamado de número irracional. Vamos racionalizar multiplicando pela raiz de 2. Ambos os termos. Quando eu faço isso, pessoal, eu não modifico nada, porque raiz de 2 sobre raiz de 2 dá 1. Mas na prática nós não vamos dividir aqui. Isso é um raciocínio matemático, o qual vai fazer com que a gente desapareça com o sinal de radical do denominador. X é igual a 1 vezes raiz de 2, dividido raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2 ao quadrado, que é raiz de 4, que a raiz de 4 é 2. Tudo bem? Achamos o valor do x, ou seja, na verdade, pessoal, nós achamos o valor para o qual o ângulo aqui assume o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, quanto é? É raiz de 2 sobre 2. É uma questão trivial que vem antes, muito bem antes, quando se fala em arcos.
tudo bem? Mas se por outro lado, alguém perguntar a você o seguinte, qual é o arco seno da raiz de 2 sobre 2? Me perdoe, pessoal, eu tô com uma alergia após esse começo de inverno aí. Me perdoe, eu tô tossindo, isso aí realmente é inevitável, ok? Qual é o arco seno da raiz de 2 sobre 2? É exatamente a pergunta que você vai fazer quando você se deparar com uma questão dessa. Você vai fazer a seguinte pergunta: qual é o ângulo, quando fala-se em arco, qual é o ângulo cujo seno vai dar raiz de 2 sobre 2? E ele pode ser escrito também numa forma, numa nomenclatura diferente dessa arco. Suprimir a palavra arco, você pode escrever seno elevado a menos 1, que é a mesma coisa que a função inversa ou arco seno. Tudo bem? Qual é o seno que vai dar? Qual é o ângulo cujo seno dá raiz de 2 sobre 2? Aí ficou muito fácil, pois nós já calculamos anteriormente, nós já sabemos que o seno de um ângulo que é igual a raiz de 2 sobre 2 é o seno, é o ângulo, né? É o ângulo de 40 de π sobre 4 radianos. A gente suprime a palavra radianos, tá? No ciclo trigonométrico, geralmente a gente não dá a resposta em graus, a gente dá a resposta em radianos, ok? Esse radianos aqui, na verdade, refere-se ao comprimento, né? Ao comprimento aqui do ciclo. Se você pegar esse pedacinho aqui e esticar, ele vai dar esse valor aqui, ó, π 180, né? Dividido por 4, em outras palavras. Π é 180, tá, pessoal? Então, olha só. Uma coisa que eu quero que vocês tenham conhecimento de uma maneira bastante rápida e perspicaz é o seguinte: quando eu quero transformar um ângulo para radianos, basta eu multiplicar por π dividido por 180 graus. Π 180 graus. Π sobre 180 graus. Por quê? Porque o raio ele é unitário. E quando eu quero achar o comprimento de um arco, né? De um arco aí no ciclo, eu tenho que fazer o quê? O ângulo central vezes o raio multiplicado por π 180 graus. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Só que é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de arco seno, que vai dar arco seno de raiz de 2 sobre 2, se nós dermos uma volta, se a partir do π sobre 4 nós dermos uma volta completa de 360 graus, nós vamos voltar a cair no π sobre 4. E se dermos outra volta, novamente cairemos no π sobre 4. E mais outra volta, novamente cairemos sobre o π sobre 4. E é importante que você associe que você está lidando com função. E quando você estuda função lá no início, lá, você lembra daquelas palavrinhas injetora, bijetora, sobrejetora. Pessoal, a função inversa ela é bijetiva ou bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso é uma restrição. Para que exista a função inversa ou o arco seno, nós temos que ter uma restrição para que este arco exista. Uma vez que uma função, para existir, ela não pode ter
para um mesmo domínio, ou seja, para um mesmo elemento, vamos falar de conjunto, né? Para um mesmo elemento, duas respostas iguais, certo? Por exemplo, o 2 tem imagem no 3 e o 2 tem imagem no 4. Está entendendo? Ó, o 2 está no domínio. Ele vai projetar para o 4 e ao mesmo tempo vai estar projetado para o 3. Então não tem como acontecer isso. Isso inviabiliza a função inversa aqui. Faz com que a função inversa seja inválida. Então nós temos que, eu até coloquei aqui, ó, temos que restringir a imagem da função para que f de x seja válida, pois não tem como você ter um f de x, por exemplo, π sobre 4, nós encontramos, beleza. Mas se a gente der uma volta, aqui de 360 graus, vou cair aqui de novo. Ele vai voltar a ter imagem, ou seja, vai ter outra imagem para π sobre 4. Note que a imagem está no eixo Y. O domínio é o eixo dos cossenos aqui, é o x. Então, ó, novamente a imagem vai ter outro, o domínio vai ter outra imagem. Tudo bem? Então, um elemento ou um valor, ele não pode estar associado a dois elementos como imagem. E para isso, pessoal, convencionou-se usar apenas o primeiro e o quarto quadrante do ciclo trigonométrico. Quando eu falo ciclo trigonométrico, em alguns livros você pode encontrar círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. É a mesma coisa, tudo bem? Então, isso é um problema para nós. Nós temos que restringir a imagem da nossa função. Como que a nossa função vai variar? Até que valores a nossa função vai admitir para que ela seja verdadeira, para que ela exista? Antes, vamos encontrar o domínio desta função. Pessoal, o domínio da função, o domínio é o eixo horizontal, é o raio. O raio não é 1. Então, o raio, esse valor é 1, é unitário, certo? Mas, olhando na reta real, quando você projeta para cá, você vai ter um menos 1. Então, o domínio da nossa função arco-seno, ele vai variar fechado no menos 1 e fechado no 1. Tudo bem? Então, ó, o domínio, se eu tenho aqui o arco-seno de x igual a um ângulo. Que ângulo? Qual é o domínio deste ângulo? Qual é o domínio do x? O arco do x, para ser igual a um ângulo, o x tem que estar entre quem? Tem que estar entre menos 1 e 1. Por quê? Porque é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, ele é unitário. O raio dele, convencionou-se que o raio vale 1, justamente para facilitar a transformação para grau e radiano, fazer essa relação entre grau e radiano. Tudo bem? Então, o domínio ficou bem tranquilo de entender, fechado no menos 1 e fechado no 1. Ou seja, é um intervalo que vai variar de menos 1 a 1. Mas e a imagem? Pessoal, como nós não podemos ter dois valores iguais para a imagem, quando eu projeto aqui o 1, aqui, por exemplo, para π sobre 2, existe também um arco-seno de menos π, né? um ângulo cujo arco é menos 1. Ou seja, achando o ângulo, o único ângulo que satisfaz isso é o menos π
sobre 2. Então, convencionou-se usar, na verdade, é a restrição. Nós temos que a imagem da nossa função inversa, e eu esqueci de colocar aqui y e x, a imagem da nossa função inversa, ela vai estar no intervalo fechado no menos π sobre 2, porque é o menor que vem primeiro, e depois π sobre 2. Mas, professor, por que menos π sobre 2? Porque abaixo do zero aqui é o zero, o eixo cartesiano, o zero é aqui. Abaixo do zero, nós sabemos que temos valores negativos para o plano cartesiano, ok, pessoal? Então, olha só, com esse monte de blá 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 aqui, que talvez vocês não tenham entendido muita coisa ou tenham entendido bastante coisas, mas que... e daí? Vamos aplicar esse conhecimento? Vamos aplicar então. Agora, lembrando o seguinte, pessoal, nós não vamos abordar aqui, eu não vou demonstrar arcos duplos, e nós vamos, em determinados exercícios, precisar resolver aplicar arcos duplos, a fórmula de um arco soma, arco diferença, tudo bem? De 2 ângulos. Então, isso é um conhecimento prévio que você precisa ter para desenvolver arco seno. Depois falaremos de arco cosseno e depois arco cosseno, tangente. Então, terminamos de falar aqui a teoria do arco seno, vamos partir para o exercício. Trouxe 4 exercícios para que a gente possa resolver juntos, e eu gostaria que vocês acompanhassem detalhadamente comigo aqui. Então, olha só. Primeiro exercício, bem tranquilo, exercício bem maneiro. Tranquilo mesmo, tranquilo. Primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: qual é a imagem? O que mais importa para nós é o seguinte: a imagem da nossa função arco seno, qual é? Nós já sabemos. Ela é menos π sobre 2 e π sobre 2. Professor, por que eu tenho que colocar isso, professor? Porque isso é uma restrição. Quando você vai resolver um exercício, você tem que se orientar de acordo com a condição de existência daquela função. Então, você já sabe que qualquer valor que fuja a essa condição, se estiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2, beleza, ok, tá joia, valeu, o exercício está correto. Agora, qualquer valor que você achar que estiver fora deste intervalo aqui, pode descartar que está errada a questão, ok? Então ele pede o seguinte: calcule o alfa, já até te deu a dica aí, ó. Quando você fala em arco seno, um meio, você quer saber o seno do ângulo cujo resultado dá um meio. Eu quero saber exatamente isso, ó. Seno de um ângulo x que o resultado é um meio. E aí você tem que ter conhecimento prévio para resolver isso. Qual é o seno que dá um meio? Aí você vai lá na tabelinha lá das razões trigonométricas e você vai ver que o seno o arco cujo seno dá um meio, né? O arco cujo seno dá um meio é o arco de 30 graus, que normalmente a gente escreve na forma de radiano. Isso aqui o arco cujo seno é um meio é igual ao seno de x, que é igual a 1 meio. E qual é o seno de x? O seno, 1 meio. O seno de x, perdão, na verdade o que eu quero encontrar aqui é o x. X, que é o ângulo, né? É igual a π
sobre 6, né? Porque se você pegar 180 e dividir por 6, vai dar 30 graus, né, pessoal? Então, ó, resposta para o nosso problema, o nosso ângulo cujo seno dá 1/2 é π sobre 6. E quando eu faço isso, na verdade, eu achei a função inversa do seno de x. Arco-seno é a função inversa do seno. Tudo bem? Vamos à próxima questão, que ela é um pouquinho mais elaborada. Ela diz o seguinte: eu quero achar o cosseno cujo arco-seno é 1/3. Vamos nos preocupar com arco-cosseno, arco-seno de x. Então, ó, vamos destacar aqui, ó, arco-seno de 1/3, né? Beleza. Lembrando que a imagem vai ser o quê, pessoal? Fechado no menos π sobre 2, ponto e vírgula, π sobre 2 fechado. Então, esse valor nós vamos encontrar, ele vai estar entre esses dois valores aqui, ou seja, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Ele vai estar ou no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, uma vez que a função só tem uma imagem, né? O valor está associado apenas a uma imagem, ok? Então aí nós vamos achar aqui, ó, o arco-seno 1/3 é a mesma coisa que perguntar assim: qual é o ângulo, vamos chamar de alfa, qual é o ângulo, qual é o seno de um ângulo alfa que vai dar 1/3? E aí fica tranquilo a gente fazer, uma vez que nós temos o seno de alfa. O seno de alfa é 1/3. Entenda, para você resolver arco-cosseno, você precisa ter conhecimentos anteriores, tudo bem? Então, se eu tenho seno, eu tenho uma relação fundamental na trigonometria que faz com que eu ache o cosseno também. Certo, pessoal? Que é o que eu quero. Na verdade, eu quero o cosseno de alfa. E o seno é igual ao cosseno aqui nesse caso aqui, né? Se eu não me engano, tirando algum engano meu, né? Eu creio que nós vamos achar um cosseno de alfa igual ao seno de alfa. Acredito que sim, porque nós estamos achando o seno de um ângulo alfa cujo resultado dá 1/3. Nós vamos achar um valor diferente, mas estamos achando o cosseno do mesmo ângulo. Porque o seno de alfa que dá 1/3. E aí nós vamos achar o cosseno de alfa, aplicando a lei fundamental da trigonometria, a relação fundamental da trigonometria. Mas, professor, que relação fundamental é essa que eu tenho que memorizar e nunca esquecer na minha vida quando se trata de trigonometria? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vai valer sempre para todos os ângulos, professor? Sim. Essa relação vale para todos os ângulos. Lógico que nós vamos estar trabalhando com ângulos que está compreendido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tudo bem? Então vamos lá. O seno nós temos. Para a gente agilizar, vamos calcular logo ele elevado ao quadrado? Eu tenho 1/3, que elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 9, né, pessoal? Sim ou não? Eu passo 1 sobre 9 para o outro lado. Menos 1 sobre 9, né? Então, ó, passei 1/9 para o outro lado, ficou menos 1/9. E aí, uma coisa legal para vocês saberem, se é que vocês já não sabem, o cosseno ao quadrado
de alfa é igual. Pessoal, para tirar o mínimo múltiplo comum aqui é bem tranquilo, é você fazer assim, ó, 1 vezes 9 menos 1. Por que menos? Porque aqui tem um sinal de menos. Se fosse mais, seria mais. Então, ó, 1 vezes 9, 9, menos 1, 8. Então, vai ficar 8 sobre 9. Bem tranquilo, né? Então, ó, calculando aqui, ó, o cosseno de alfa, já ia colocar o quadrado, é igual a raiz quadrada de 8 nonos. E aí fica fácil porque a raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, o cosseno de alfa é raiz de 8 sobre 3. Só que o 8 me permite uma fatoração, eu tirar alguma coisa do radicando. E aí você tem que ter, já que você está estudando arco, seno, você já deve saber isso. Você deve lembrar que 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. E sendo 2 ao quadrado, dentro de uma raiz, eu posso tirar o 2 ao quadrado da raiz sem expoente. Então vai ficar assim, ó. O cosseno de alfa é 2 raiz de 2 sobre 3. O que a gente queria achar? A gente queria achar exatamente isso, o cosseno, né, pessoal? O cosseno do arco seno de 1/3. Nós achamos, acabamos de achar aqui. Muito tranquilo, né, pessoal? Muito fácil, né? Uma questão fácil, né? Me perdoe. Vamos partir agora para a tangente agora. Trabalhando agora com a tangente. Note que eu estou sempre me referindo a arco seno. Eu não estou trabalhando arco tangente. Como eu disse, nas próximas aulas, espero que você acompanhe, nós vamos trabalhar o arco cosseno, vou dar exercícios para você praticar e entender melhor, e depois vamos trabalhar arco tangente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu quero saber a tangente do arco seno de 3/4. Então, pessoal, é o mesmo procedimento. Lembrando que o que nos interessa aqui é o arco seno. Achando o arco seno, nós vamos, na verdade, achar a inversa, né, do seno, né? Isso aqui é uma função inversa, né, do seno, né? Então, o que acontece? Quando você acha esse valor arco seno, fica fácil achar o cosseno, uma vez que você conhece essa lei aqui, essa relação fundamental, que é muito importante. Eu já falei isso para vocês. Não pode esquecer isso aqui. Um estudante de trigonometria não pode esquecer essa relação aqui. Já o nome já diz, relação fundamental. Pois bem, vamos nos preocupar aqui no arco seno de 3/4. Então, o que é que eu disse anteriormente? Quando você fala em arco, você tem que pensar no ângulo cujo seno, o seno do ângulo, que é igual a 3/4. Entendeu? Então, você vai encontrar o ângulo cujo seno é 3/4. Vamos lá calcular? Então, ó, vou chamar de alfa, tá, pessoal? Seno de um ângulo alfa que seja igual a 3/4. E aí ficou fácil, porque aí a gente aplica a relação, lembrando que a imagem ela está compreendida entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Pois, se não acontecer isso, a função ela é inválida, ela não existe
Não existe uma função cuja imagem, nós vamos ter duas imagens projetadas, tudo bem? Então, ó, ela vai estar entre, né? É um valor que vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Temos o seno de alfa, fica fácil encontrar o cosseno. Mas, professor, pelo amor de Deus, me explica por que eu preciso achar o cosseno. Cara, você tem que lembrar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Entendeu? O problema aqui não é o arco. O arco é bobagem. Você basicamente já achou. Não dá para nós acharmos aqui. Nós temos que ir numa tábua trigonométrica para saber quanto é 3/4, para descobrir esse ângulo aí, certo? Mas o que importa para a gente aqui é achar a tangente. Quanto é a tangente de seno de alfa e cosseno de alfa? Tudo bem? Então vamos lá. Resolvendo, aplicando a relação fundamental da trigonometria, uma vez que nós já temos o seno, ó, nós já temos o seno do ângulo alfa. Então, falo para você, pessoal, repete sempre a fórmula, não é demais. Acredite, você só vai memorizar se você sempre que for fazer o exercício, você repetir a fórmula. Não comece resolvendo a questão sem repetir a fórmula. Ela é muito importante para você memorizar. E há pesquisas que dizem que pesquisas científicas que dizem que nossa capacidade de memorizar está em você fazer uma coisa 21 vezes. A partir do momento que você faz uma coisa no mínimo 21 vezes, aí já é assim, ó, no automático. É a mesma coisa que escovar os dentes. Quando você escova os dentes 21 dias direto, todos os dias, aquilo ali passa a ser uma necessidade para você fazer isso. Você não consegue acordar, levantar e ficar sem escovar os dentes. Então, aprenda isso. Vamos aprender a copiar sempre a fórmula antes de aplicar a fórmula, porque se você aplica a fórmula direto, você acaba não sabendo que fórmula que você aplicou, certo? Então, desculpa ser repetitivo nesse sentido, tá? Então, ó, eu tenho o seno de alfa, mas o que eu quero é o seno ao quadrado de alfa. Permita-me resolver logo o quadrado, uma vez que eu estou lidando com um aluno do ensino médio e ele sabe elevar ao quadrado uma fração. Tudo bem? Então, ó, se o seno de alfa é 3/4, o seno ao quadrado vai ser o quê? 9 sobre 16. Mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa, eu vou passar o 9 sobre 16 para o outro lado, vai ficar 1, que eu já estava lá, menos 9 sobre 16. Aí a gente faz novamente, pessoal, aquele esqueminha lá, ó. 16 vezes 1, 16 menos 9 dá 7, né, pessoal? Então, ó, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 7 sobre 16. Repetindo, 16 vezes 1 menos, né? Eu subtraio em cima, não esquecendo sempre de colocar o denominador, tá, pessoal? Então, o cosseno de alfa é igual a raiz de 7 sobre... Vou colocar aqui, raiz de 16, só para esnobar. Cosseno de alfa, raiz de 7, eu não tenho como extrair, porque não é um número, como eu disse, não é um número real, aliás, é um número irracional, né? Mas não dá para extrair porque não é uma raiz exata. Então, raiz de 16 é 4. Tudo bem? E pronto.
Solucionamos o problema, agora achando a tangente. Me perdoe aqui o espaço, senão a gente teria que ficar trocando de folha. Então, a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Isso aqui você tem que saber, tem que estar na veia, tá, pessoal? Então, era exatamente isso que nós queríamos. Nós queríamos achar o ângulo que o seno dá isso. Se a gente acha o ângulo que o seno dá isso, na verdade, nós vamos estar achando o seno do ângulo. Se nós chamamos o ângulo de alfa, então estamos calculando a tangente de alfa. Então, olha só, tangente de alfa, seno, quanto é o seno? É 3/4. Sobre o cosseno, raiz de 7 sobre 4. E aí é compreensível que você corte o 4 ali, né? Uma vez que você vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, nós não vamos perder tempo e vamos cancelar o 4 aqui. Ficamos com o quê? Com 3 sobre a raiz de 7. Professor, eu posso deixar isso assim? De forma alguma. Nunca. Você tem que racionalizar. E como é que você racionaliza uma raiz quadrada? Multiplicando por ela mesma, numerador e denominador. Então, ó, raiz de 7, que multiplica a raiz de 7. E aí, permita-me continuar aqui do lado aqui, ó. Desculpa a bagunça, pessoal. É que a gente tenta economizar espaço aqui para não ficar virando folha aqui, tá? Então, ó, 3 raiz de 7. Esqueci de colocar a tangente aqui, tá? Vou apagar aqui. A tangente de alfa é 3 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7 mesmo. Mas, professor, já acabou? Acabou. Achamos a tangente do arco seno de 3/4. Qual é a tangente do arco seno de 3/4? A tangente do arco seno de 3/4 é quanto? É 3 raiz de 7 sobre 7. Vamos para a próxima questão. Essa questão é um pouco mais elaborada, que ela vai aparecer ali um arco duplo, tá, pessoal? Você vai ter que memorizar isso. Não tem como... matemática não tem como aprender matemática sem praticar muito. Como nós estamos trabalhando com seno, lembrar sempre que a imagem está no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso é importante para nós. O domínio é menos 1 e 1. Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos tentar ganhar espaço aqui para ver se a gente consegue resolver sem fazer muita bagunça como fez anteriormente ali. Mas eu espero que tenha sido entendido aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Admitindo a variação do arco seno de x no intervalo fechado, ele já até disse aqui, ó, já até disse que a imagem é essa. Resolva a equação arco de seno de x igual a 2 vezes o arco seno de 1/2. Espera aí, eu quero achar o arco seno de x igual... É uma equação do primeiro grau, que eu vou ter que trabalhar isso aí, certo?
Então, pessoal, olha só, eu quero achar o seno do ângulo cujo valor é 1/2. Então, eu quero achar o seno de um ângulo X cujo valor é 1/2. A minha primeira preocupação é essa. Quando a gente fala em arco seno, arco seno de 1/2. Certo, pessoal? Então, note o seguinte. Não foi nessa questão que nós usamos soma de arcos duplos, não. Não foi nessa aqui, não. Na verdade, a questão 3 ela que necessitava de arco duplo, uma vez que a gente teria que trabalhar com seno e cosseno. Aplicar 2 vezes aí o seno. Não, eu pulei aqui a questão 1, 2, 3. Acho que eu pulei a questão. Eu pulei sim a questão. Depois eu passo essa questão aí de arco duplo aí, que é legal essa questão. Eu pulei essa questão. Então, olha só. Resolvendo a equação. Então, eu quero achar, quando eu falo de arco seno 1/2, eu quero achar o seno de um ângulo que é igual a 1/2. Isso é fácil, tranquilo. Dá quanto, pessoal? Π sobre 6. Π sobre 6. Por que π sobre 6, professor? Porque 30 graus. Professor, eu tenho uma dúvida danada. Eu sei que o seno de x para dar 1/2 é 30 graus. Como é que eu faço para transformar isso para radiano, pi radiano? Basta você fazer 30 vezes π sobre 2, porque 30 é o ângulo central vezes o raio vezes π sobre 2. Certo? Então, o que é que você faz? Na verdade, é π sobre 180, tá, pessoal? Falei sobre 2, não é 100 sobre 2, eu tô parado aqui na questão da imagem. Eu me confundi com a imagem aqui. Então, toda vez que eu quero radianos, eu tenho que multiplicar por π dividido por 180, multiplicar o raio central vezes o ângulo vezes π sobre 180. Como o raio é 1, eu nem expresso ele aqui. Cancelo o zero com o zero aqui, fiquei com 3π sobre 18. Simplificando ainda, por 3 dá 1 e aqui por 3 dá 6. Ó, olha lá, ó, como apareceu o π sobre 6, como 30 graus é π sobre 6. Entenderam? Então, ó, pego o ângulo, multiplico por π dividido por 180 graus. Então, aqui nós já encontramos já, ó, qual é o ângulo qual é o seno do ângulo que é igual a 1/2, ou seja, qual é o ângulo cujo seno é 1/2? π sobre 6. Beleza. Só que é o seguinte, eu achei o seno ao invés de chamar de x aqui, eu vou chamar de alfa esse ângulo aqui, tá, pessoal? Porque o x vem antes aqui, né? Qual é o ângulo alfa, né? Qual é o ângulo alfa cujo seno dá 1/2?
para não confundir x aqui com... E aí vai dar como a resposta, como se eu tivesse achado a resposta. Então, nós vamos fazer aqui aplicando a relação, né, fundamental, né? Então, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E aí eu tenho o seno, tenho 1/2, não é? Certo, pessoal? Note que quando eu fiz isso aqui, pessoal, π sobre 6, eu confirmei que π sobre 6 está aqui, ó, entre esses dois intervalos aqui. Está beleza para a gente calcular. Então, ó, 1/2 é 1 ao quadrado, 1 mesmo, 2 ao quadrado, 4. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/4. Fazemos aquela jogada lá. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 4 vezes 1, 4 menos 1, 3. 3/4. Cosseno ao quadrado... Cosseno de alfa. E aí eu vou apagar esse quadrado aqui que não tem nada a ver. Que eu já estou eliminando ali a potência. Cosseno de alfa vai ser a raiz de 3 sobre 4. E a raiz de 4 eu sei quanto é. É a raiz de 3 sobre 2. Certo? Beleza. E raiz de 3 sobre 2, qual é o cosseno cuja raiz de 3, cujo valor é raiz de 3 sobre 2? 30 graus, pessoal. Olha, são arcos complementares, ó, 30 graus. O cosseno e o seno são iguais, 30 graus. Nós temos o ângulo, os ângulos são iguais para cosseno e seno. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. As inversas serão iguais, certo? Então, vamos lá. Logo, nós concluímos aqui que voltando à nossa equação, e aqui eu acabei me esquecendo aqui, pessoal, é 2 vezes, né? Eu achei aqui o seno, né? 2 vezes o seno. Então eu tenho que ter um cuidado na hora de substituir. 2 vezes o seno, aqui foi um procedimento que eu fiz aqui, é 2 vezes arco seno. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar aqui por 2, né? 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. E π sobre 3 é 60, são arcos côngruos. O seno de π sobre 3 vai ser igual ao cosseno de π sobre 3, porque seno de 60, quanto é? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, o seno de 30 é raiz... o seno de 30 é meio, né? Agora, o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Eles são arcos complementares, certo? (30 e 60 somados são complementares, dá 90 graus. Logo, o seno e cosseno têm o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. Então,
pessoal, qual é o ângulo, né? O ângulo que nós queremos encontrar, na verdade, eu quero achar a equação. Quando eu quero calcular essa equação, na verdade eu quero calcular a solução dessa equação. A solução dessa equação vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, ó, a solução aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Uma vez que a raiz de 3 sobre 2, ela está nesse intervalo aqui, ela satisfaz. Quando você acha esse valor, você está achando o arco seno de x, que eu chamei aqui de seno de alfa, um ângulo alfa cujo valor dá meio. Como é 2 vezes, eu multipliquei por 2, deu o quê? Π sobre 3. Tudo bem? Então, resolvida a questão aí. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula, onde nós trataremos, numa próxima oportunidade, sobre o arco cosseno e o arco tangente. Tudo bem? Até a próxima aula. Espero ter ajudado. Não deixe de deixar um like no vídeo, compartilhar e, se você não é inscrito, se inscrever no canal. Bons estudos a todos vocês.